Uma das heresias que pululavam nos primeiros séculos da Igreja defendia que nosso Senhor Jesus Cristo assumira uma carne aparente. Isto é, o corpo de Jesus não era um corpo real. Esse corpo havia sido assumido pelo Verbo no ventre de Nossa Senhora. A consequência mais terrível dessa doutrina é que o sacrifício da cruz não seria real. Os padres da Igreja rebateram com um argumento contundente: lapidar. O que não foi assumido, não foi redimido. Eu vou repetir. O que não foi assumido, não foi redimido. Isto é, se Deus não assumiu a carne, esta carne não foi redimida. Logo, a morte sendo na cruz algo aparente, não houve efusão de sangue, portanto não houve perdão dos pecados. Não havendo perdão dos pecados, o que aconteceu no Calvário foi em vão. A humanidade permaneceria, em conclusão, escrava do pecado, do demônio e da morte. É em cima desse princípio que eu gostaria de tecer meu raciocínio nessa noite tão santa, a mãe de todas as vigílias, o dia mais importante do ano para nós. Quando se fala a carne foi assumida, a expressão comporta muito mais do que o elemento físico da pessoa humana. Porque a carne, pela constituição indissolúvel, substancial da pessoa humana, está unida à alma. A pessoa que é composto substancial de corpo e de alma está inserida num contexto biológico de geração, de nascimento, de crescimento, de alimento, de decisões. Antes disso, não apenas a genética ele herda, mas se insere num contexto sociológico, cultural, antropológico, com seus descendentes e consequentes, e seus antecedentes e precedentes. Explico. O ser humano, qualquer que seja ele, mesmo que hoje ele possa dizer, não tenho ninguém nesta vida, pois meus familiares morreram todos, ele tem que reconhecer que a genética que ele carrega consigo é uma herança que o precedeu. E nessa herança temos não somente genótipos e fenótipos, temos também uma história construída que, à medida em que o tempo remonta para o passado, se torna cada vez remota, mas nem por isso deixa de ter um contributo na nossa vida. Daí se fala de tradição, de costumes, de heranças, algumas delas imemoriais. Eu estou louco para descobrir, já sei qual é a cidade de Portugal onde o meu sobrenome teve origem. Ela se chama Viana do Castelo. O meu nome Barros. Não conheço Viana do Castelo, parece que é perto do Porto. Não fui para aquelas bandas tão bonitas da nossa pátria-mãe. Também já descobri que o meu nome Falcão tem origem no sul da Itália, na ilha da Sicília, os Falconi, os falcões. A Sicília eu conheço.
Eu preciso descobrir qual é a cidade onde tem esse reduto dos falcões. E quando essa família surgiu, eu desconfio que vai ser do Império Romano para trás. Porque se existe uma nação antiga, é a Itália. Portugal não fica atrás. Por que eu disse isso? Porque a história, a geografia, os ancestrais integram a nossa história. E Deus Todo-Poderoso, depois que o mundo foi criado, depois que o ser humano foi colocado no paraíso e prevaricou, e por causa disso foi expulso do paraíso, teve como viandante que peregrinar em todo o orbe da terra, menos no paraíso, cuja porta estava protegida por um serafim com uma espada flamejante, para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Deus Todo-Poderoso decidiu salvar essa humanidade com tudo aquilo que comporta a história da humanidade. Tempo, espaço. E para Deus, 1000 anos são como um dia que passou. Deus que não tem pressa, essa categoria Deus não conhece em si. Decidiu remir a humanidade, contando com tudo aquilo que faz parte da história da humanidade. O tempo, que até Abraão ninguém pode mensurar. É impossível antes de Abraão dizer que aquela pessoa, aquela personagem bíblica, aquele acontecimento aconteceu, ocorreu 10 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 300 mil anos atrás. Não podemos. Somente de Abraão em diante é que se pode começar a datar com certa precisão este personagem ou esta personagem nasceu ali, viveu acolá e nesse período de tempo. Portanto, a história da humanidade tem um quê de imemorial. Mas, antes da história da humanidade, temos algo que Deus precisou, entre aspas, considerar, até que ele tomasse uma decisão de falar com uma dessas criaturas humanas. O último diálogo, depois do pecado, foi no paraíso. Expulso do paraíso, nosso pai Adão gerou filhos e filhas, e desses vieram uma geração que no tempo de Noé prevaricou. Uma das leituras que nós acabamos de ouvir, e é precisamente a leitura do profeta Isaías: com imensa compaixão volto a acolher-te. Por um breve instante eu te abandonei. Num momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti. Veja, a história da salvação é uma história de entranhada misericórdia. Não a de um Deus que se esquece dos homens, mas um Deus que, Ele mesmo disse, como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Assim, o tempo e o espaço, Deus os assume. O que pareceria silêncio de Deus, de Adão até Abraão, na verdade, é o misterioso plano providente de Deus, cuidando de tudo, para que no momento certo, e não temos condições de criticar, o que seria uma blasfêmia e seria uma loucura, dizer o absurdo, porque Deus demorou tanto tempo para fazer o que Ele fez há 2000 anos,
ressuscitar. A coisa não é assim. O raciocínio não pode ser imposto dessa forma, porque a senhora que eventualmente, se eventualmente fizesse esse raciocínio, lembre-se, muito na sua pequena vida, breve vida, no seu macromundo ou micromundo, tem uma história. Primeiro, sua vida. Quanto tempo foi preciso para que a senhora adquirisse a experiência que tem? O Senhor, a maturidade de que o Senhor se orgulha. Você, querido jovem, agora na universidade, talvez galgando, desejando, planejando o seu primeiro esboço de profissão. Seus sonhos que agora começam a se realizar. Precisa-se de tempo. E Deus Todo-Poderoso considerou esse dado também. Por isso, não se trata de dizer foi tarde ou foi breve demais o período que transcorreu de Adão até Jesus. O período que transcorreu do pecado de Adão indispensável até a graça do grande e tão sublime Redentor. O pecado de Adão indispensável, que mereceu um tão grande Redentor. O tempo faz parte da carne. A carne foi assumida, e assumida com tudo aquilo que ela comporta de marasmo e de celeridade, de brevidade e de talvez algo duradouro, mas isso segundo os nossos critérios. Depois, Deus assumiu a nossa sociabilidade. Deus considerou que a salvação devia considerar também o elemento genético, a família, o elemento social, uma tribo, um elemento macrosocial, uma região, uma nação, ainda em gestação. Mais do que isso, Deus quis formar uma nação. Se existe uma nação que teve um patriarca, é Israel. Eu te farei o pai de uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então vejam que a carne que Jesus assumiu, precisou Cristo Jesus assumir antes o que precede a carne. Família, precedentes, antecedentes, árvore genealógica, um contexto social, a terra, o clima, tudo Deus vai assumindo sem pressa. Para quê? Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Até Moisés não havia uma lei. Então, como suprir esse dado importante da formação da personalidade dos seres humanos? Como a sociedade foi elaborando, redigindo padrões de condutas. Hoje o nosso padrão de conduta é bem claro. É o Evangelho precedido do Antigo Testamento. Aquilo de que Jesus disse, sobre o que ele falou em Mateus capítulo 5, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Mas a questão é, e antes da lei? A lei precede os profetas. Antes de Moisés, no sentido estrito de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Naum, Abacuque, Miqueias, não havia o profetismo institucionalizado em Israel. Portanto, é um elemento relativamente novo, os profetas. É um elemento na história da humanidade relativamente novo, a lei dada por Deus. Mas Deus vai preparando a humanidade para esse momento, no ano 1250 a.C., quando ele escreve com o seu dedo nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, pela própria consciência. Até Moisés,
A humanidade era regida pela consciência, que é o critério supremo que Deus utilizará para julgar, já julgou, todos os que viveram até Moisés e os que viveram depois de Moisés sem conhecer a lei. Proponho a leitura do capítulo 2 da carta aos Romanos. Os pagãos são julgados pela sua própria consciência. É, portanto, a consonância ou a dissonância do seu agir com os valores impregnados pela cultura, pela tradição, pelos costumes, pelos pais. Esses valores são o critério para Deus julgar uma pessoa que, sem culpa, antes ou depois de Moisés, nunca ouviu falar da lei, porque eles têm a lei gravada nos seus corações. É disso que fala São Paulo, a lei natural. Portanto, eu fiz esses precedentes para nós compreendermos por que a demora da vigília pascal numa cadência de 7 leituras, e o próprio número já é sugestivo, o número da totalidade, o número da plenitude. E me permitam, em brevíssimas palavras, recordar as palavras-chave que Deus Todo-Poderoso considerou como prévias condições para a sua encarnação. Primeira leitura, Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 2. A criação. O dado inquestionável da nossa fé na ressurreição de Jesus. Aquele que ressuscitou é o Criador. Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. E dado que a criação é obra de Deus, portanto é obra da Santíssima Trindade. Eis porque a primeira leitura da vigília pascal. O Salmo, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, é bem aplicado. Por quê? Porque no livro do Gênesis é dito, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Até o Salmo tem uma razão de ser na vigília pascal. Vamos agora à segunda leitura, a leitura do livro do Gênesis, o sacrifício de Abraão. Por que Abraão e não outro patriarca? Exatamente porque com ele começa a história positiva da salvação. E o destaque da pessoa de Abraão, a virtude que mais se destaca nele, é aquela que o levou a ser creditado em conta de justiça, a fé. Uma das figuras mais elogiadas do capítulo 11 da carta aos Hebreus, exaltado nos capítulos 2, 3 e 4 da carta aos Romanos. Jesus o chama de pai, na parábola de Lázaro e do rico. Pai Abraão, disse o rico nos tormentos do inferno. O próprio Jesus que disse, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai, mas o contexto aqui é outro. Jesus está se dirigindo aos escribas e fariseus que queriam arvorar para si o título que é exclusivo de Deus. Tirado esse perigo, Jesus honrou Abraão chamando-o de pai na parábola de Lázaro e do rico Epulão. Lázaro aqui representa Deus Pai, porque ele vai para o seio de Abraão, portanto, vai para o seio daquele que, dos mortos, antes da ressurreição de Cristo, é aquele que se destaca pela sua fé. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. No salmo responsorial a essa segunda leitura, tem uma palavrinha que diz, sois minha herança e minha taça, e meu destino está seguro em vossas mãos. Pega teu filho, leva para o Monte Moriá e sacrifica-o para mim. Ele não hesitou, não contestou, obedeceu.
a herança de Abraão é o seu Deus, o Deus que Jesus quis honrar sempre, inúmeras vezes, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Da criação para Abraão, de Abraão para o livro do Êxodo. Essa leitura é a mais importante da liturgia da palavra até a proclamação do Glória. Por quê? Porque temos a passagem dos hebreus do cativeiro do Egito em direção à terra prometida, a pé enxuto, passando pelo Mar Vermelho. Aqui está aquilo que nós explicamos na rapidíssima homilia da Quinta-feira Santa, a instituição da Páscoa. É passagem. Naquela noite santa, eles saíram do Egito em direção à terra prometida. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor. Aqui temos uma etapa importantíssima. 3 foram as alianças do Antigo Testamento. A primeira, em Abraão. A segunda, em Noé. A terceira, a que aconteceu 3 meses depois do acontecimento narrado aqui na terceira leitura. O cântico, logo em seguida, não é um salmo, e de certa forma é. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória, o Deus guerreiro cujo nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar, seus melhores capitães afogou no Mar Vermelho. A simbologia desse acontecimento é riquíssima. Os padres da igreja vão enxergar nessa passagem do Mar Vermelho várias coisas. A primeira, da escravidão do pecado, Egito, para a vida da graça, terra prometida. Enxergam também aqui a passagem de que fala nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 3 do Evangelho segundo João, a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Agora, vamos a uma declaração de amor na fase da história da salvação, chamada profetismo. E aí, a quarta leitura coloca o profeta Isaías no capítulo 54, versos de 5 a 14. As promessas de um Deus apaixonado pelo seu povo. Longe da opressão, nada terás a temer. Serás livre do terror. Ele não se aproximará de ti, diz o profeta. Deus te chamou como uma mulher abandonada e de alma aflita. A esposa repudiada na mocidade falou o teu Deus. Por um breve momento eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. Até o final da liturgia da palavra da vigília, nós temos a reiteração das profecias sob diversos aspectos. Algumas mais incisivas denunciando o pecado, outras traduzindo frases como essa: com misericórdia eterna, eu me compadeci de ti. O salmo que responde a essa leitura exalta o santo nome do Senhor que o livrou, pois me livrastes, me salvastes quando eu estava já morrendo, e vós tirastes minha alma dos abismos. Qual é o abismo mais terrível que a humanidade até então aguardava após a morte? O abismo da morte. O Salmo 22, conhecido por todos, fala da morte assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. Ocorre que os judeus rezam esse salmo numa perspectiva. Nós, por causa da ressurreição, rezamos numa outra perspectiva. Nesta: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nesta vida, sujeito aos percalços, às patifarias, aos medos, às angústias, às enfermidades, às dificuldades, às tribulações, às perturbações, aos pesadelos, ao risco tremendo da velhice, à perda dos sentidos, o não mais funcionamento com tanto vigor dos órgãos
vitais e não vitais, e o risco tenebroso da morte que é ineludível, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque vosso bordão, o vosso cajado me dão segurança. Qual é a segurança? Diante da ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá para sempre. Disse Jesus às irmãs de Lázaro: você crê isto? E ela professou essa fé. Agora, todo o Antigo Testamento adquire um sentido inusitado, inesperado, surpreendente. A ressurreição de Jesus dá sentido a tudo. Agora, as profecias adquirem um norte na minha vida impensado até a ressurreição de Jesus. Continuamos agora com o profeta numa outra perspectiva. A quinta leitura de Isaías 55, vista na ótica da encarnação, ela se torna para nós um hino de louvor ao ressuscitado. E explico. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e fazê-la germinar e dar semente. Se o grão de trigo não morrer, ele permanece só. Mas se ele morrer e ressuscitar, ele dará muitos frutos. João capítulo 14. Agora, a profecia adquire um sentido. Assim a palavra que sai da minha boca, o Verbo, Jesus, não voltará para mim vazia. Ele voltou ressuscitado, triunfante subiu ao céu e assentado à direita do Pai, continua a interceder por nós. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Qual foi o maior efeito? O maior efeito da palavra do Senhor encarnada, ei-lo, estamos a comemorar, é a razão da nossa alegria. Por isso, o salmo responsorial dessa leitura é também de Isaías: com alegria bebereis no manancial da salvação. O que foi que no terceiro domingo do tempo da Quaresma, qual foi o evangelho? Onde Jesus chega meio-dia e diz a alguém: eu tenho sede, e ela, dialogando com ele, ouve do Senhor: a água que eu tenho para dar para você vai saciar você por toda a eternidade. Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais aqui. Vejam, com alegria bebereis do manancial da salvação, louvando e cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, pois é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. A penúltima leitura da liturgia da palavra antes da proclamação do Glória é a do profeta Baruque, no capítulo 3 e no capítulo 4. Ela exalta a bondade de Deus, que assume uma característica muito bonita. Jacó, seu servo Israel, seu bem-amado, Deus revelou a ele o caminho da sabedoria. Lembram da 1 Coríntios, quando São Paulo diz: os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, loucura para os judeus, sabedoria, estultícia para os pagãos, mas para aqueles que creem é poder, é sabedoria de Deus. O livro do profeta Baruque, então, à luz do ressuscitado, fala do sábio Jesus, da sabedoria que se personificou e morreu e ressuscitou. A resposta ao livro de Baruque, no Salmo responsorial, é sobre a lei do Senhor, que é perfeita, conforto para a alma. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração.
Na ótica de João, capítulo 1, versículo 17, eu vou repetir. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nova lei. Aquele que ressuscitou é a normativa da tua vida. Enquanto tu cantavas, enquanto nós cantávamos este salmo, já exaltávamos a Cristo que é nossa lei, Cristo que é nossa sabedoria. Se o Antigo Testamento conhece a sabedoria da lei e a lei que é sábia, o Novo Testamento reassume tudo e diz: não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Romanos capítulo 10, versículo 4. A lei, a justificação vem da lei, a plenitude da lei é Cristo Jesus. A lei, ela justifica em Cristo Jesus. A última leitura, a do profeta Ezequiel: não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por causa do meu santo monte, eu vou manifestar a minha santidade e o meu grande nome que profanastes no meio das nações. É a promessa de um coração novo. Tirarei o coração de pedra e no seu lugar colocarei um coração de carne. Eu vos darei um coração novo. Eu porei um espírito novo dentro de vós. Me permitam, agora com textos do Novo Testamento, interpretar essa profecia, a ótica do Cristo ressuscitado. Se não, vejamos: eu vos darei um coração novo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E porei um espírito novo dentro de vós. Recebei o Espírito Santo. Então, a profecia diz uma coisa, Jesus clarifica a profecia com a palavra que saiu dos seus lábios. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Eis, portanto, as profecias agora adquirindo um significado impressionante, que judeu nenhum, nem muçulmano, ninguém, lendo as profecias do Antigo Testamento, enxerga dessa forma. Sabiam quantas profecias explicitamente falam de Jesus no Antigo Testamento? Pelo menos 400. Qualquer dia eu vou passar uma missa aqui, só lembrando as 400 e fazendo um exame aqui de admissão para a gente decorar as 400 e tantas profecias só sobre Jesus diretamente e o confronto com textos do Novo Testamento. Graças a Deus nós fizemos isso nos tantos anos estudando a Bíblia no curso bíblico aqui. Agora só mudamos o local, é pela televisão que estamos fazendo isto. E finalmente, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus? Tenho sede. O episódio da Samaritana já explica tudo. Jesus é a fonte de água viva. No capítulo 6 do Evangelho segundo João, ele diz: aquele que vem a mim e bebe, do seu seio sairão rios de água viva, que jorrarão para toda a eternidade. Bem, o bispo fez uma síntese, esse ano foi um pouquinho mais demorada a homilia. Por quê? Justamente para falar, o que não foi assumido não foi redimido. Portanto, o tempo, a cultura hebraica, o Oriente Médio, com todos os seus costumes, a religiosidade primitiva, a moral bem defasada em comparação com a nossa, de uma época do Código de Hammurabi. Hammurabi era conterrâneo de Abraão, Babilônia. Parece que ele viveu mais ou menos no período do nosso pai Abraão. É possível que Abraão tenha conhecido o Código de Hammurabi,
uma das legislações, das codificações legais mais antigas e bonitas e elaboradas da história da civilização, da história do direito. Pois bem, Deus preparando a humanidade num homem, depois na sua descendência, depois dando-lhe a terra, depois dando-lhe estabilidade, depois dando-lhe um culto, depois dando-lhe preceitos, depois instituindo sacerdotes, depois mandando os profetas, para a grande surpresa, Deus veio até nós. Deus se encarnou. Tua carne foi assumida por Ele. Teus olhos foram criados à imagem e semelhança dos olhos dele. Assim começa o prólogo de São João. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito, diz o versículo 3 do capítulo 1 de São João. Isso quer dizer que aquele que nos moldou é também o modelo na condição de Verbo encarnado. E mais, agora com a ressurreição, não somente tua vida adquire um sentido, mas também a força que brota da ressurreição faz um diferencial que antes tu não tinhas quando não crias, quando não te dobravas diante do ressuscitado, quando não reconhecias a divindade dele, quando não professavas nele a razão e o sentido da tua existência. Agora, por causa da ressurreição dele, a vida tem um sentido inteiramente novo, porque o itinerário que ele percorreu é o que tu deves percorrer. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga-me. Aí agora com a ressurreição, a frase seguinte adquire um sentido novo. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. O que significa perder? Nós, os que cremos no ressuscitado, cremos que ele perdeu. Perdeu a vida terrena, mas nessa perda ele ganhou. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tua carne está mais débil do que há 2 ou 3 anos. Alegra-te, porque o ressuscitado contemplou essa debilidade que vai aos poucos tirando o hálito da vida tua, da minha mãe em Maceió, da minha aos poucos. 15 anos atrás, aqui celebrando a Páscoa com vocês, eu não era esta coisa velha que vocês estão vendo. Cabelo não tem mais, Padre Welbert. Também o senhor não tem, não. Padre Tales, nós estamos caminhando para a decrepitude. O que nos resta, senão, o tempo que nos resta não sabemos, mas temos essa certeza. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. E não somente agora, mas à medida em que a morte se aproxima. João capítulo 14. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Eis a glória que nos é reservada. As portas do céu com a ressurreição foram abertas. Em João capítulo 3, versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que está no céu. Até a ascensão de Jesus, ninguém subiu ao céu. Nem Moisés e Elias, que apareceram transfigurados, nem nosso pai Abraão. Por isso o sábado santo é tão santo, porque Jesus desceu à mansão dos mortos, para anunciar aos eleitos, não aos condenados, que não estavam no céu. João 3,13, vamos repetir? Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que está no céu. Está claro? Pois bem, então onde estavam os falecidos antes de Cristo que morreram na graça de Deus? Quem pode dizer para onde foi levado? Lázaro, na parábola de Lázaro e do rico Epulão, Jesus explica:
Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Portanto, Jesus desceu à mansão dos mortos antes de ressuscitar para levar a boa nova, para pregar o evangelho, como diz a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, de 16 a 18, pregar aos espíritos que estavam no cárcere. Não estavam no céu, não foram para o céu. Ninguém podia entrar no céu sem que Jesus, primícias dos que adormeceram, primeiro adentrasse. Frase de Jesus, João capítulo 3, versículo 13: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Primeiro Jesus. Portanto, Jesus adentra no céu e com ele todas as almas que até então estavam encarceradas e que foram objeto do anúncio de Jesus, entram com ele no céu. Prestem bem atenção no que recitamos no credo. Desceu à mansão dos mortos. E não desceu apenas porque morreu. Desceu para pregar. 1 Pedro, capítulo 3, de 16 a 18. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Ele foi pregar o evangelho àqueles que aguardaram essa felicidade que nós hoje celebramos. Portanto, até a ascensão de Jesus, ninguém de Adão até a morte e ressurreição de Jesus subiu ao céu. Ele primeiro e com ele todos os outros. Inclusive, hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus a São Dimas. Mas não foi hoje. Hoje significa o quê? No tempo é uma coisa, o hoje de Deus é a eternidade. Portanto, hoje para nós vale até a hora da morte. Para Deus que falou para São Dimas, o hoje tem outros critérios. E o critério é, quando São Dimas entrou no céu, João 3, versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Eu não olhei para o relógio, mas como eu não vi os padres dormindo, a vontade que dá é continuar até meia-noite. Mas eu vou ter pena de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.